Tá. Então, a gente vai pedir, por gentileza, para vocês, ouvintes, mutarem o microfone, por gentileza. E a gente apresenta aqui o Douglas, que é o diretor da Abradex, e a Aline Araújo, que é parceira, arquiteta, produtora de conteúdo digital. E eles vão conversar um pouquinho sobre a madeira plástica, que é o principal material da Abradex. É isso. Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. A Marília já falou, sou o Douglas, diretor da empresa Abradex. E a Abradex ela é fundamentada num princípio ecológico, tá? Todo o nosso segmento é voltado para essa questão ecológica. A gente trabalha com madeira plástica. Quando a gente fala madeira plástica, fica um pouco sem sentido, porque madeira é madeira, plástico é plástico. Mas é um material que foi pensado, criado e desenvolvido para substituir a madeira natural, tá bom? Então, tudo que se faz com a madeira natural, a madeira plástica ela vem para substituir exatamente isso. Ou seja, se você pensar, por exemplo, em um telhado, o telhado ele é todo feito com a estrutura de madeira, né? Hoje tem algumas pessoas que também fazem com estrutura metálica, mas também dá para fazer com a madeira plástica. O deck, obviamente, que algumas pessoas já conhecem, deck muito tradicional, muito executado, o deck de madeira plástica. Pergolado também, quem gosta de pergolado, o pergolado ele pode ser feito com a madeira natural, com estrutura metálica ou também madeira plástica. Enfim, tudo que a madeira natural ela proporciona para uma construção civil, a madeira ecológica também proporciona. Então, com isso, a gente tem uma preservação da natureza. Vou dar alguns dados aqui para vocês. Por exemplo, um deck de madeira plástica, um deck de madeira natural que tenha 10 metros quadrados, quando o cliente ele opta em fazer com cumaru, com ipê, com a maçaranduba, se for de madeira natural, esse material normalmente ele vem da Amazônia, ele vem do Pará, ele vem do Mato Grosso. Então lá a serraria vai ter que cortar essa árvore, que muitas das vezes ela é nativa na natureza, e preparar esse material para fazer apenas um deck de 10 metros quadrados. A madeira ecológica, ela proporciona o mesmo acabamento, porém, a preservação daquela madeira, daquela árvore que seria cortada na natureza. Então, eu inicio a minha fala dizendo isso, que a madeira ecológica ela vem para substituir completamente a utilização da madeira natural na construção civil e em todos os meios aplicáveis. Aline, eu passo para você agora. Você conseguiu me mandar, Aline, o e-mail? Ô Douglas, não cortando vocês, que eu acho que a Aline está com Não consegui. Tá, sem problema. Mas eu mostro aqui, não tem problema, que eu tô bem aqui na frente e aí eu consigo mostrar. Perfeito, ótimo. Então, bom, vou me apresentar. Eu sou a Aline Araújo, eu sou arquiteta e uma das coisas que eu mais gosto na nossa profissão é essa maneira que a gente tem de poder influenciar, né, na vida do outro. Então, a partir dessa pandemia, muita gente postou, muitos arquitetos ou designers interiores, que quem fez a vacina para a pandemia foi o arquiteto, né, quem projetou a casa. Porque a única medida que a gente podia fazer era ficar dentro de casa. Isso nos levou a ter esse pensamento, né? Um pensamento muito interessante de olhar para dentro, não só da nossa casa, mas também das nossas convicções. Então, cada um tem uma opinião sobre como se cuidar, cada um tem uma maneira de cuidar da casa, de enxergar a casa. Muita gente fez home office. E isso mudou muito a nossa maneira de interagir também. Tanto que agora a gente está fazendo essa palestra aqui online,
que para mim é uma novidade, primeira vez que eu palestro online. Eu gosto de olhar para as pessoas e ver como é que está o termômetro da reação das palestras, então para mim fica mais limitado, digamos. Porém, é uma maneira de atingir mais pessoas e sem o deslocamento, enfim. Então, nisso tudo, a gente pensa que o coronavírus, né, a Covid-19, ela veio para a gente repensar em várias maneiras como preservar mais a natureza, uma vez que a gente vê que sem o nosso fluxo acontecendo de maneira grande, como a gente fazia, né, as cidades vivas, com todo o urbanismo vivo dentro das cidades, isso fazia com que a natureza se deteriorasse mais, e ela tem essa capacidade de renovação, e por isso a gente está vendo tanta coisa linda acontecendo. Eu moro no Rio de Janeiro, e o mar está diferente, o tempo, o clima mudou um pouco até, digamos assim, porque a gente está produzindo menos gás carbônico, enfim. Isso, a Abradex, ela já é pioneira antes de ter um problema como esse de coronavírus para a gente olhar para a natureza. Isso a Abradex ela já olhou para a natureza antes, né? Fora que o produto sendo de plástico, né, reciclável, é muito mais higiênico que, por exemplo, uma madeira comum. E mais fácil de limpar, mais fácil de higienizar com álcool, por exemplo. Se você passa o álcool na madeira, pode ser que ela manche. Já no plástico, ela não vai acontecer isso. Então, existem vários benefícios em relação a isso. Eu fiz eu já tinha uma palestra que se chamava A Casa do Futuro. É uma palestra que eu fiz ano passado, em maio, para apresentar para alguns grupos de profissionais no sul do Brasil, a convite de uma empresa de lá. Então, eu vou mostrar para vocês, eu adaptei essa palestra para o pós-Covid, né? Eu vou... Ó, eu acho que dá para ver, né? Dá, tá legal? Perfeito, tá legal. Que bom, porque a gente vai se adaptando. Eu não consegui entrar pelo computador, entrei pelo celular e cá estamos nós na Casa do Futuro. Então, aqui teve uma brincadeira que era o 10 Years Challenge que eu fiz, porque ano passado a gente teve isso e eu adaptei para 2010, né, onde o brasileiro era mais rico do Brasil era o Ike Batista. Eu vou voltar para mim, porque eu acho que não tá dando para ler ou não? As letras menores? Tá, eu consegui ler, sim. Vocês conseguem ler? Mas não de maneira clara, porque como tem o foco da câmera, ela fica indo e voltando conforme a mão muda. Então eu vou dar uma lidazinha só para... Melhor. Eu vou dar uma lidazinha só para... É que em 2010 o brasileiro mais rico era o Ike Batista, o Lula era o ex-presidente com o maior número de aprovação, com 70%, o Orkut era a nossa principal rede social, o Facebook era uma aposta, né, entre os brasileiros, ainda não estava sendo plenamente usado. O Uber não tinha nem pensado em existir. E o Brasil bateu um recorde de carros vendidos em 2010, né? Mais de 3 milhões de unidades. E aí a gente entrou em 2020, o Ike Batista está longe de ser rico, né? No sentido de mais ricos do Brasil ou do mundo. O Lula foi condenado, foi preso, já foi solto. O Orkut fechou as portas e abriu espaço para o Facebook se tornar a maior rede social do Brasil. Né? E o Instagram transformou as redes sociais em negócio, criando novas celebridades até então inimagináveis para o mundo. E o Uber mudou a relação do brasileiro com a mobilidade. O carro, que era um símbolo de status, se tornou um símbolo de desperdício. Só que agora veio o coronavírus e mudou tudo, né? Então, aqui eu mostro a nova sociedade. Nesses 10 anos, a gente mudou em relação à nossa relação com o espaço físico, né? Então, a gente adotou o lema da escola Bauhaus, que é o menos é mais. Que é menos trânsito, é mais qualidade de vida, menos espaço, mais organização, menos burocracia, livre. E com o Covid-19, a gente pode perceber que as medidas de higiene mais efetivas devem ser evitadas e devem ser adotadas, e o minimalismo se tornou a casa mais fácil de limpar, né? Quanto menos coisas a gente tem dentro da nossa casa, mais fácil fica a limpeza da casa, por exemplo. Então, talvez seja um caminho que a gente vai entender, que vai acontecer com as pessoas. Será que todo mundo vai continuar com aquela nossa facilidade de ter uma pessoa em casa, talvez trabalhando? Ou
com esse cuidado contínuo que a gente tem tido, não podendo nem chamar, de repente, uma faxineira uma vez por semana para ajudar numa limpeza mais forte, será que a gente vai realmente precisar ter tanta coisa em casa, né? E aí ter menos coisas em casa resulta em mais tempo livre, né? A economia compartilhada, por exemplo, ela veio para quebrar inúmeros paradigmas. Primeiro foram os Ubers e afins, e hoje em dia talvez seja mais seguro você pegar um Uber que entrar num transporte público, num metrô, num ônibus, numa van, né? Porque tem menos pessoas usando, né, o Uber. Os bancos digitais, que não necessitam que você vá até um banco exatamente para fazer as coisas, as empresas de logísticas, o vestuário, às vezes também já estava entrando numa fase que seria mais compartilhado, né? A moradia, que não foge à regra disso também, né? Então, por exemplo, os impactos do coronavírus, eu não sei como é que vai ser nos co-livings, mas era uma tendência muito forte que estava acontecendo, né? A moradia compartilhada, desde o Airbnb até mesmo o aluguel de casas por mais pessoas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, em São Paulo, que ela aluga a casa dela para outras pessoas, como Airbnb, mas passaram a ter algumas pessoas que ficavam um tempo superior a uma estadia, como 6 meses. Então, isso tudo está mudando no mundo, né? Então, o profissional de design, o profissional de arquitetura, ele tem que entender essa nova fase e prever esses momentos também. Então, quando a gente compartilha quartos, cômodos, casas, hotéis com desconhecidos, isso força uma disrupção, né? Então, a gente não tem mais aquele sonho da casa própria. O nosso sonho é da independência financeira. Você tem que ligar a câmera. Por isso que você tem que ligar. Isso é Marília que está falando? Ah, tem alguém que não vai dar para escutar. Alguém que entrou aí, foi Naya. Naya, tira o seu áudio. Obrigado. Ela tirou, pronto. O sonho é da independência financeira e da liberdade de transitar e viver e ser feliz, né? Então, isso estava acontecendo, e aí entrou o coronavírus. Por quê? O coronavírus, ele chega no momento que a gente estava muito compartilhado, né? Isso talvez tenha eliminado o vírus. A facilidade de ir e vir, a maneira com que a gente está vivendo, os coworkings, tudo isso mudou em relação às pessoas, existe muito mais contato. Então, agora, a gente vai ver que existe ainda essa necessidade de compartilhamento, que eu acho particularmente que continua sendo tendência, e mudar isso, né? Eu já venho... Isso era só uma introdução, que aí a gente vê o comportamento, né? O que vai mover o design a partir daí? Os espaços cada vez menores. Agora eu tenho visto também uma necessidade de não que os espaços sejam maiores, mas que exista mais flexibilidade no uso dos móveis, por exemplo, né? Uma otimização do mobiliário, a multifuncionalidade, a integração dos ambientes, a versatilidade, as novas maneiras de viver. Aí eu falo um pouco do co-living, do coworking, do compartilhamento dos bens de consumo, né? As assinaturas de vestuário, ferramentas, mobiliário, veículos, conexão e networking em todos os lugares, mesmo que seja um lugar offline, mesmo que seja um lugar online. A compra presencial online, ou seja, você está dentro da loja, mas você faz a compra online. Por quê? Para evitar o toque em tudo, né? Então, a Amazon, por exemplo, é pioneira nesse tipo de loja. E aí depois eu vou mostrar uma outra loja que fez isso, que teve um burburinho grande, até mesmo antes da pandemia. A cultura do planejamento, as reservas em restaurantes. Agora a gente vai no restaurante, a gente vai ter que ligar para reservar. O brasileiro não tem essa cultura, né? A gente vê mais isso na Europa. Às vezes você está, por exemplo, numa cidade como Paris, é muito difícil você ir num restaurante e conseguir sentar sem ter reservado antes. Então, eu acho que essa cultura talvez comece a ser implementada no Brasil para que haja esse respeito ao distanciamento social. E até mesmo as reservas se estendem para bares, academias de ginástica, depende, salão de beleza. Então, tudo isso eu acho que vai ser modificado no comportamento, né? Eu acho que esse tipo de evento mundial, como foi, por exemplo, as guerras mundiais, trazem muito esses novos comportamentos, porque eles são
globais, né? Então, a gente talvez consiga se enquadrar mais nessa vivência globalizada. Eu acho que o comportamento mundial vai... por exemplo, hoje eu recebi um meme, né, que era o japonês, vários japoneses, inúmeros de máscara, isso há 5 anos. E hoje o Brasil todo mundo com máscara. Só que os japoneses sempre usaram as máscaras brancas. E a gente está fazendo da máscara o nosso movimento fashion, né? Então tem máscara com estampas de leopardo, máscara branca, azul, amarelo. Enfim, a gente está modificando a maneira de usar a máscara, mas é um comportamento, por exemplo, asiático muito comum. Então esse comportamento está vindo para o Ocidente também. Então, tudo isso influencia, parece que eu estou falando mais de qualquer outra coisa senão arquitetura ou design, mas tudo influencia o design e a arquitetura. E é por isso que eu estou trazendo todos esses pensamentos, esses insights, para a gente pensar melhor no futuro e pensar com maior empatia, né? A gente está tendo uma certa empatia com todos esses movimentos que estão acontecendo paralelamente ao coronavírus, por exemplo, o combate ao racismo. Eu acho que todos esses comportamentos a gente vai trazer para dentro da nossa casa, para dentro do nosso comportamento. E isso, como arquitetos, a gente tem que expor para o mundo, materializar para o mundo de maneira criativa, né? Ô, Aline, desculpa, deixa eu te interromper, só fazer uma pergunta, assim, que talvez seja o gancho. Você não acha que todos esses fatos vão impactar nas nossas compras? Porque como cada pessoa percebe que poupando a natureza, você tem uma qualidade de vida melhor, porque é com seu entorno, você não acha que, de repente, a utilização de madeira plástica, dos tecidos acrílicos mesmo, sem algodão, sem matéria-prima natural, vão ser uma opção da maioria das pessoas? Eu acho, por exemplo, às vezes a gente pensa no plástico, eu não estou falando da madeira plástica. A madeira plástica é sensacional porque ela também reaproveita, né? Ela impede que o lixo vire lixo, ele se transforma em algo super maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês aqui em casa. Meu deck é da Abradex. Tá um pouco escuro. Então, eu tinha um deck antes de madeira e ele estava todo mofado, ele estava horroroso. Olha que lindo. Pena que tá escuro, eu vou tentar acender mais uma luz. Mas é um deck que você vê que parece ser madeira, ele tem os veios da madeira, não sei se dá para ver aqui. E ele é de plástico. Eu tenho passado álcool nele, porque eu tenho uma pessoa que vem limpar, por exemplo, a minha piscina, que é o meu porteiro, né? Então, sempre quando ele vem, e aí eu passo álcool aqui na área externa, eu posso passar álcool aqui no deck sem me importar com manchas, né? Que na madeira eu não poderia fazer porque tinha um verniz e tal, poderia prejudicar ali a aparência da madeira. Então, realmente, o plástico, nesse sentido, ele ajuda muito mais do que qualquer outra coisa, né? Eu estava vendo uma live do Nizam Gornais, em que ele falava que ele teve coronavírus e ele usava materiais descartáveis, plástico, né? Talheres de plástico, pratos de plástico, para que não tivesse a necessidade de limpar, de lavar. Ele jogava fora direto, né? E isso tudo a gente pode ver como um descarte, uma coisa talvez ruim, mas se você pode reaproveitar o plástico, ele se torna uma matéria-prima completamente limpa para o ambiente, né? Ele não vira lixo, ele se transforma, ele volta. Então, ele tem aquele retorno. Eu acho que a natureza, assim, em relação à natureza e à preservação, só pelo fato de o home office, por exemplo, estar mais implementado, a gente já está produzindo menos gás carbônico, por exemplo. Né? Se as empresas elas perceberem que deu certo fazer um home office, está dando certo. Por exemplo, a gente poderia fazer 500 reuniões por dia se a gente conseguisse fazê-las online. Né? O deslocamento, às vezes a gente gasta mais tempo se deslocando para uma reunião que efetivamente fazendo ela. E provavelmente, quando a gente tem uma reunião com um tempo marcado, como no Zoom, que aí você tem 1 hora no máximo, você é mais objetivo. E aí você também poupa o seu tempo e aproveita da melhor maneira possível. Eu acho que todos esses pensamentos que a gente está tendo agora em época de pandemia,
eles retratam exatamente a maneira que a gente pode ter para preservar o nosso tempo, né? E também identificar quais materiais são mais interessantes para a gente utilizar também para poupar tempo. É a fase, eu acho que, da higiene. Eu acho que higiene vai ser tratado daqui para frente mais que tudo, né, dentro dos projetos de arquitetura. É interessante sempre ter um lavabo quando a gente entra em casa, porque a gente tem que lavar nossas mãos, por exemplo. Então, existem várias maneiras de você prever como integrar uma higiene mais eficaz nos projetos de arquitetura. Eu estava falando mais. Porque, assim, na verdade, por que eu perguntei isso? Porque quando a gente está tendo provas de que quando você interfere menos na natureza, você tem uma água mais limpa, um ar menos poluído. E eu acho que quando você pega esses plásticos que são dejetos, né? E são dejetos que duram muito tempo. E você reutiliza em forma de madeira para você não cortar, não mexer naquela natureza viva, que ainda está viva, que está ali. Você faz uma poupança da natureza em várias formas. Você poupa o que está vivo e você limpa o que está sujo. E transforma no que você precisa. Então, eu acho que a minha pergunta para você é se na sua visão, isso vai ser um comportamento futuro mais corriqueiro, porque tem algumas pessoas que falam, não, eu prefiro natural. Mas agora, vendo essa diferença de tratamento e essa diferença de utilização, se isso não vai ser um comportamento mais corriqueiro, as pessoas vão procurar mais esse tipo de produto que preserva, que limpa, que transforma e que, de qualquer forma, ainda traz para a gente uma utilização eficaz, eficiente do produto. Com certeza, Ana. Eu acho que quando a gente escolhe produtos que são sustentáveis, e hoje em dia existem diversas construções e projetos que levam selos sustentáveis, e isso é muito bacana, eu acho que, na verdade, a sustentabilidade tem sido falada desde 1992, por causa da Eco 92 e todo esse movimento desde lá atrás. E hoje, eu, quando estava na faculdade, já era algo muito falado, mas hoje eu acho que já está bem implementado. Na verdade, como arquitetos, todos nós sabemos o que é o certo a ser feito, né? O que materiais a gente pode usar, e a gente já está tendo bastante contato com isso. A questão é levar isso para o nosso cliente, porque aí a gente tem que tirar o cliente daquela cultura, porque como a gente vive no nosso mundo de arquitetura, que é um mundo que a gente está em contato com todos esses materiais, a gente está em contato com todas essas discussões e questões, a gente às vezes encontra um profissional de outra área para quem a gente vai fazer um projeto e ele não está inserido nesse pensamento ainda. Então, eu acho que a gente tem que levar muito, quando a gente apresentar um produto novo para um cliente nosso, eu acho que a gente tem que falar todas essas benesses para esse cliente. E também, por exemplo, no caso da Abradex, eu falei com o Douglas, eu falei, Douglas, eu não preciso ter manutenção nenhuma nesse deck, porque eu não tenho como ficar limpando e de 6 em 6 meses lixar um deck, passar verniz. É muito mais trabalhoso, né? Então, de qualquer maneira, melhor para o cliente ter um deck, por exemplo, plástico, que não vai afetar o meio ambiente e que vai trazer maior quantidade de tempo para a vida dele ou menos gasto também, que um deck que vai, né, sofrer, fazer com que o meio ambiente sofra. Aline, sobre isso eu gostaria de incrementar um pouco mais esse assunto com você, porque você, como uma parceira nossa e também uma cliente, você tem o nosso produto aplicado aí na sua casa. Eu quero trazer a discussão seguinte: quando a gente pensa em madeira plástica, a gente tem uma dificuldade hoje muito grande, que é levar esse conhecimento aos arquitetos, aos formandos. Porque a ideia é a seguinte, é a gente instruir os novos formandos, porque
os arquitetos antigos, eu tenho uma grande dificuldade em trabalhar com os arquitetos formados há, sei lá, 40, 50 anos atrás, porque eles não, parece que não têm muito a visão para o critério ecológico da madeira plástica, eles não acreditam muito, porque eles não têm muito conhecimento sobre esse produto. Ou seja, quando um arquiteto muito antigo, formado há 40 anos atrás, ele vai fazer, por exemplo, um pergolado na casa de um cliente, e eu ofereço uma madeira plástica, ao invés dele utilizar madeira, ele acaba optando em não utilizar a madeira ecológica porque ele não tem muito conhecimento sobre esse produto. Então, ele não sabe a resistência do produto e muitos nem se abrem a querer saber, a desenvolver um projeto com essa característica. O nosso material ele é produzido a partir do seguinte: a gente pega os rejeitos de grandes indústrias, de grandes fábricas, que, por exemplo, vou citar uma delas aqui, a Fralda Pampers, por exemplo. O cara fabricou um lote que deu errado por algum motivo, a embalagem ficou torta, a fralda não foi aprovada, e aí ele vai pegar aquele material e ele vai descartar. A nossa fábrica vai lá, recolhe esse material deles, leva para o nosso depósito, a gente faz uma separação desse material, e é importante dizer que nós utilizamos o plástico de baixa densidade. Existem plásticos de alta densidade, que são as garrafas PET. A garrafa PET ela é muito rígida, o material é duro. Por exemplo, alguns brinquedos, o material do brinquedo é duro. A gente procura não utilizar esse tipo de material, porque na extrusão o plástico precisa ser derretido completamente. E a garrafa PET nem sempre ela é derretida completamente. E aí vai dar defeito de fabricação. Então, nós usamos plástico de baixa densidade. E esse material que iria para o aterro sanitário, que iria degradar a natureza, a gente recolhe esse material e faz com que esse plástico se torne um outro produto e que tem diversos benefícios. E aí eu volto a dizer que a gente fazendo isso, nós estamos tomando duas iniciativas, tirando o plástico da natureza, que demoraria uma média aí de 100 anos para ele se degradar completamente, a gente retira ele dessa natureza, a gente poupa o meio ambiente, não precisa cortar árvore, não precisa desmatar a Amazônia, por exemplo, para fazer um trabalho na sua casa. Os benefícios da madeira plástica, se comparado à madeira natural, é o seguinte: eu te disse que você nunca vai precisar envernizar esse seu deck. Que, na verdade, se você aplicar o verniz, você vai estar prejudicando o material, porque você vai acabar gerando uma manutenção. Porque o plástico ele não vai aderir ao verniz, então ele vai descascar. Então, assim, ele não apodrece, ele não solta farpa, ele não dá cupim. O fato dele não dar cupim também é um outro critério muito interessante. Hoje eu tive visitando um cliente em Niterói, ali próximo a Camboinhas, e o cliente tem uma varanda, a casa dele está construída num declínio de um morro, e ele fez um deck suspenso com uma altura de mais de 4 metros de altura. E tem lá as vigas de maçaranduba, ele utilizou a madeira cumaru como revestimento, mas a madeira cumaru já está toda podre. E eu estava vendo que a estrutura de maçaranduba já estava cheia de cupim. Ele está correndo um grande risco de, por exemplo, ele vai fazer um evento ali de 10 pessoas, aquele deck todo desabar, a 4 metros de altura. Então, eu levei as amostras para ele, apresentei a madeira ecológica, ele entendeu o propósito. E se a gente faz a substituição do deck dele de madeira natural para o deck de madeira ecológica, ele vai ter uma série de vantagens, que é não invernizar, não vai dar cupim, não vai apodrecer. Então, assim, a madeira ecológica ela tem todos esses benefícios. Além da natureza, ela também traz retorno financeiro. Por exemplo, o seu deck. Você não vai gastar mais nenhum centavo em fazer manutenção no seu deck. Você imagina se eu tivesse colocado um deck de madeira natural, você já teria que ter invernizado ele novamente. Agora, como é madeira plástica, não. Então, ele acaba te trazendo também um retorno financeiro, que isso beneficia muito os clientes, dos arquitetos, dos designers exteriores. Uma outra observação que eu queria dar é a seguinte: aqui na nossa loja, nós estamos construindo a casa de madeira plástica. A Marília esteve aqui, a Ana esteve aqui e eu mostrei para elas.
A parede da nossa loja, ela é de madeira plástica, ou seja, com o nosso produto, dá para se construir uma casa do zero. Você faz toda a fundação de alvenaria, você vai fazer as sapatas de alvenaria, mas as colunas você já pode utilizar a madeira plástica, as paredes, os ambientes internos. Lá no nosso site eu publiquei essa semana, aproveitando o ensejo dessa nossa reunião, algumas casas que foram construídas completamente com o nosso material. Então, lá você vai ver que os móveis também são de madeira plástica. Aqui na nossa loja, eu tenho cadeira, eu tenho mesa de madeira plástica. Na área externa, eu tenho pergolado, eu tenho um playground para a criança, todo feito de madeira plástica. Então, é isso. Utilizar a madeira plástica hoje nos projetos, além de trazer um retorno financeiro, a gente acaba poupando a natureza. Eu estava vendo um vídeo essa semana da praia de Botafogo. Nunca vi aquela praia com água clara. E essa semana eu vi as águas da praia de Botafogo. Estava linda. Não parecia ser Botafogo com aquela imagem ali do Pão de Açúcar. Que imagem bonita. Ou seja, foi necessário acontecer uma pandemia mundial. Eu vi também uns vídeos das águas de Veneza, que a água de Veneza era preta, esverdeada, hoje está linda, porque a utilização diminuiu. Então, com isso, a gente acaba preservando e começa a observar exatamente que se a gente mudar os nossos hábitos, essas coisas vão voltar a acontecer, coisas boas. Por exemplo, as águas da praia de Botafogo estarem claras de novo. Então, é tudo uma questão de conscientização. É isso que eu queria transmitir aqui para você, Aline. Volto a palavra para Marília, para Ana, para vocês. Fique à vontade. Eu vi algumas perguntas passando, mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, sacolas de supermercado, essas de plástico, elas podem ser usadas para fazer o deck? Porque você estava falando que o brinquedo, por exemplo, uma coisa mais, uma tampa de caneta é duro, mas a sacola ela já é mais fácil, é isso? Exatamente. Porque o plástico ele precisa ser derretido. Ele entra numa extrusora a não sei quantos 1000 graus e ele precisa ser todo derretido para depois entrar a pigmentação, que vai dar a cor da madeira. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu estou com um pedaço aqui na minha mão. Essa é a madeira plástica. Essa cor aqui é cinza. Vou pegar uma outra cor para dar mais ênfase aqui, ó. Uma cor muito parecida com IP natural. Oi, Aline, pode falar. Aquela cinza pode ser usada interno? Pode. A madeira plástica, ela é um revestimento. Ela não é um item para a área externa só. Oi? Ela tem uma espessura, né? Ela tem 3 centímetros de espessura. Ah, tem 3 centímetros? Ah, 3 centímetros, né? 3 centímetros de espessura. Ela não precisa ser usada só com esses... com essas colmeias por dentro. Ela pode ser só uma placa, tipo um lambri, uma... Pode. Dependendo do projeto, ela pode ser adaptada da forma que for projetada. Por exemplo, pode ser feito um lambri. E é importante dizer que a madeira plástica ela não é um material específico para deck. Ela não é um material específico para pérgola. Ela é um revestimento. Ou seja, se você quiser fazer uma parede dentro da sua casa, você pode utilizar. Se você quiser fazer o piso da sua casa, ó, essa régua aqui, ela tem 12 centímetros de largura, 3 de espessura e o comprimento é de 3 metros. Então, se você quiser fazer um piso na sua casa, você pode fazer. Se você quiser fazer uma fachada na sua residência ou na residência de um cliente, você pode fazer. Para fachada, isso é muito legal. Porque você imagina, para você montar a fachada de uma residência, você precisa montar um andaime. Agora, você pensa na manutenção, montando andaime na frente da casa do cliente para manutenção de madeira. Isso aqui não. Você faz a aplicação do produto e pronto. Agora é só utilizar. Detalhe muito importante. A madeira plástica, ela tem garantia de fabricação. E a garantia ela é válida por 10 anos. Existem os critérios, obviamente que são critérios contra mau uso, essas coisas, ela não vai valer. Mas nenhuma madeira natural, quando sai de um depósito, ela sai com garantia. Qualquer problema que acontecer na instalação, o problema é todo seu. A madeira ecológica não, ela vai te dar garantia. E uma coisa que eu vi aí na sua loja, que eu achei muito legal,
foi o playground, né? Playground, lixeira, banco para área externa. Então, assim, Exato. é muito legal quando a gente faz um projeto, de repente, dentro de um condomínio, é uma forma de você fazer um projeto que vai durar mais tempo. Então, você pode fazer a utilização das lixeiras, porque tem aquelas lixeiras de madeira que daqui a pouco estão caindo. Então, é um custo alto para o condomínio que tem que estar sempre trocando. Quando você usa a Exatamente. sua madeira, é uma coisa que você vai ter por muito mais tempo. Então, é uma forma de poupar, né? Exatamente. E um outro detalhe importante que você, Ana, A falou da Brex. lixeira. Aqui na nossa loja eu tenho mesa, banco, cadeira, eu tenho várias coisas na área externa, como você viu, inclusive as lixeiras. Você acredita que há uns 15 dias atrás, um cliente estava fumando um cigarro, visitou a loja, viu os produtos, ok, eu estava aqui dentro da loja, daqui a pouco o cliente jogou uma guimba de cigarro dentro de uma lixeira nossa. E dentro da lixeira tinha papel, tinha plástico, tinha tudo, enfim. Cara, quando eu olhei, tava labareira de altura ali, que tava batendo 1,80 m de altura, porque tinha muito papelão, que eu tinha recebido umas amostras e joguei o papelão dentro da minha lixeira. E aí, o que que aconteceu? A tampa da lixeira é de plástico comum, uma tampa como uma vasilha dessa que você tem na sua cozinha, plástico comum. A estrutura que armazena o lixo é de madeira ecológica. O fogo, quando começou a pegar, ele deteriorou a tampa. Mas a peça de madeira plástica, que é o formato da lixeira, não pegou fogo. Na verdade, ela se deformou, mas a madeira ecológica ela tem isso de bom, ela não propaga chamas. Ela é como um produto, aqueles eletrodos que passam os fios, que se o fio der um curto, o eletrodo não vai propagar chamas. Então, isso foi constatado, sempre foi falado pelas fábricas, eu particularmente nunca tinha visto, até porque não tenho necessidade de tacar fogo em madeira plástica para ver o que vai acontecer, mas aconteceu aqui na minha loja, a lixeira não pegou fogo por fora, ela simplesmente deformou por dentro porque ela não propaga chamas, uma outra vantagem também. E você acha que isso é pelo modo como ele é feito, pelas altas temperaturas que é compactado o plástico, então ela tem uma resistência ao fogo e, Exatamente. quer dizer, teoricamente é mais seguro quando você utiliza até em parquinho de criança, Sim, porque sim, se houver sim. alguma coisa você tem um tempo a mais para agir, né? Tem um tempo Exatamente. maior de segurança. Exatamente. Até em parquinho de criança, se acontecer alguém de... Primeiro que, por exemplo, parquinho de criança eu não vejo muito essa possibilidade, porque só teria um problema, risco de fogo, se alguém colocasse literalmente o fogo lá. Uma guimba de cigarro, o máximo que vai fazer é marcar um pouquinho a madeira, mas não vai propagar chamas. Então, assim, a madeira ecológica ela tem uma série de vantagens, né? Os arquitetos, os formandos, os designers de interiores. Eu estudei design de interiores no Senac de Botafogo, da minha amiga Tereza Otuori, que a Marília, nós nos Foi minha conhecemos lá no Casa professora Cor. também. Exatamente, estudei design de interiores lá. E eu, na época que eu estava estudando design de interiores, eu cheguei para Tereza e mostrei a madeira plástica para ela. E ela pegou aquela madeira plástica e usou para dar aula sobre decoração, sobre revestimento, utilizando também a madeira plástica. Então, os formandos, os amigos que estão participando aqui dessa nossa palestra, a madeira plástica ela te proporciona todos esses benefícios, tá, pessoal? O fato de... vou dar um dado aqui. Vamos supor, Marília, que nós dois queremos fazer um deck, eu na minha casa e você na sua. E a gente entra em contato com a Aline, que a Aline, vamos dizer que a Aline é a vendedora, né, do deck da madeira plástica. E aí a Aline vai falar para você, Marília, dizendo o seguinte: olha, eu tenho madeira ecológica para te vender e madeira natural. Qual que você opta? Aí a Marília optou em comprar madeira ecológica. A Aline vai apresentar a mesma coisa para mim, eu optei em fazer em madeira natural. Então, a Marília tem madeira ecológica e o Douglas tem madeira natural, num projeto de 10 metros quadrados. O investimento inicial da madeira plástica ele é mais caro do que a madeira natural. Vou dar um exemplo. Um deck de 10 metros quadrados, vamos chutar aqui
que seja R$8.000 de madeira plástica e R$5.000 de madeira natural. A Marília pagou 8.000, eu, Douglas, paguei 6.000 no meu de madeira natural. Só que daqui a 6 meses, eu que fiz o deck de madeira natural, preciso invernizar, preciso lixar, fazer tratamento anti-cupim, e eu vou ter um custo lá de uns R$900. A Marília, que fez de madeira plástica, não vai ter custo nenhum, não precisou fazer manutenção. Daqui a um ano, que é 12 meses, eu vou ter mais um custo para manter a minha madeira bonita, brilhosa, sempre com aspecto novo. Ou seja, o meu gasto com a madeira natural ele é contínuo, ele não tem um fim. Até um momento que a madeira vai ser tanto lixada que ela vai perder a resistência. E aí, obrigatoriamente, você vai ter que trocar. Já a Marília, que optou em fazer o deck de madeira ecológica, desde aquele primeiro início, ela só teve aquele custo de 8.000. Eu não, já ultrapassei de 10 daqui a uns 5 anos. Então, olha que benefício interessante. Isso eu falo para os arquitetos, para os designers interiores, até para o cliente. Eu tenho certeza que aqui, hoje eu mandei para alguns clientes meus que queria ver, e até para vocês terem uma noção de comparativo quando você fala madeira plástica, madeira natural e quando você pensa em valor. Okay? Isso foi uma pergunta, Douglas, que me fizeram. Ah, não sabia. O comparativo. Na verdade, você já está respondendo várias perguntas. Acho que o pessoal deve estar bem feliz. Que bom, que bom. A diferença entre plástica e madeira mesmo natural com relação ao valor. Perguntaram qual é a durabilidade do deck de madeira e a manutenção. Ok. Deixa eu dar um detalhe aqui sobre a durabilidade do deck de madeira e a manutenção. Durabilidade de um deck de Cumaru, vamos dizer. Cumaru comercial. Eu tive na Amazônia ano passado e eu fui numa fazenda que tem uma serraria dentro porque eu queria conhecer sobre o preparo da madeira natural. Então imagina uma árvore lá, ela vai ter de diâmetro uma média de 1,20 m, é muito larga uma árvore. Tanto é que ela cortada, se eu tiver de um lado você não consegue me ver, porque ela é maior do que eu. E aí a madeira, uma árvore vai extrair 2 tipos de material. O comercial, que é a parte externa da madeira, e o extra, que é o centro da madeira, é o cerne. E a durabilidade do comercial vai variar de 10 a 20 anos, se você estiver fazendo manutenção. Porque se você não fizer a manutenção, você não vai passar de 5 anos de durabilidade de madeira natural. Agora, se for o cerne, né, que é o centro da madeira, que é a parte mais dura, que é o chamado o extra, Cumaru extra, aí você vai ter de 20 a 30 anos de durabilidade. Tá? A cor do extra é uma cor padrão, é um material mais selecionado, tanto é que ele também é mais caro. Agora, a durabilidade da madeira ecológica, vamos falar de durabilidade, não é garantia. A durabilidade ela supera 50 anos, porque é o tempo do plástico em decomposição na natureza, sem você fazer uma manutenção, tá bom? É isso, Marília. Mais alguma outro questionamento? Tem uma pergunta aqui da Priscila, perguntando se dá para ser usada. Acho que você já respondeu, em fachada. Ela falou, as placas podem ser usadas como brises? Pode, e como é feita a fixação dessas placas? Depende do projeto. Pode ser parafusado direto pela frente, pode ser parafusado pela lateral. Um detalhe muito importante, a madeira ecológica, ela é muito flexível. Ela vem com 3 metros de comprimento. Essa daqui, por exemplo, ela tem os 15 centímetros de largura, mas a gente tem diversas medidas na questão da largura. E ela vem com 3 metros de comprimento. Se eu quiser, por exemplo, fazer um deck redondo, eu consigo envergar a madeira ecológica. Já a madeira natural eu não consigo, ela é rígida. Mas isso também tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Vamos falar sobre a fachada, que essa pessoa perguntou. Eu só posso aplicar madeira ecológica se eu utilizar um barroteamento, que é a parte que pega embaixo. O deck ele é formado tipo um estrado de cama. Você tem um barrote e tem o revestimento. Então, para uma fachada, você tem que saber qual a distância de um barrote para o outro, para depois você aplicar o revestimento. Essa peça aqui, ela tem essa fêmea aqui, ó. Essa fêmea ela é fixada com uma presilha, ou seja, quando a gente aplica ela numa fachada, a presilha é parafusada aqui pela lateral, então ela não tem nenhum tipo de prego ou parafuso
exposto na parte externa da madeira. E quando entra outra na lateral, ó, ela fica com espaçamento muito pequeno, no máximo 5 milímetros o espaçamento de uma régua para outra. Tá bom? Mais alguma? Outra pergunta que apareceu muito aqui foi com relação à temperatura, se ela aquece no sol. Eu tava muito afim que chegasse logo essa pergunta, porque... Apareceu já 3 vezes aqui. Isso aí é muito importante falar, é muito importante. Eu não minto para cliente, eu falo a verdade. Eu não perco projeto, eu não penso que vou perder. Na verdade, eu penso que eu me livrei quando eu falo a verdade e o cliente não fechou comigo pela verdade. Acontece o seguinte, a madeira ecológica, ela esquenta muito. Ela esquenta ao ponto de você não conseguir pisar descalço. Esse é um fator. Só que existe um porém nessa questão. A madeira natural também. Eu duvido você pisar descalço numa madeira natural, num deck de IP, de cumaru. Eu duvido você pisar descalço numa placa cimentícia que está exposta na piscina. Não tem como. Hoje em dia se utilizam pedras atérmica. E a pedra térmica é bacana, ela absorve calor, você pisa ali e não está quente ao ponto de você ficar quicando. Mas nenhum outro tipo de revestimento, como madeira natural e madeira ecológica, não vai esquentar. Isso não existe. A madeira ecológica esquenta muito. Tá bom? Douglas? Sim, pois não? Eu gostaria de acrescentar, quando vocês falam, a gente fala de aquecimento da madeira plástica, vamos falar aqui, a gente tem o formato alveolar. Então, essa tecnologia, ela é específica para fazer o resfriamento, tá? Então, ele resfria mais rápido do que a madeira convencional. Sim. Gabriele, né, que está falando, não é isso? Na verdade, é Elisete da Embrasil, ele está aparecendo no nome da minha... Ok. Então, Elisete, foi muito bom você falar sobre isso. Pessoal, deixa eu apresentar a Elisete, ela é nossa fabricante, tá? Ela está lá em Curitiba nesse exato momento. É União da Vitória, não é isso? Eu confundo se é União da Vitória ou não. União da Conquista, ela está lá. É a fábrica. Isso, exatamente. Então, assim, realmente tem esse formato alveolar aqui que dá passagem de ar, né? E com isso ela resfria mais rápido. Exatamente. Não é que ela fica fria, ela só vai resfriar mais rápido. Assim como se você pegar também uma mangueira de água e jogar em cima do deck, ele vai resfriar rápido. Diferente da madeira natural, que absorve calor. A madeira ecológica ela não absorve calor. O calor dela é superficial. Molhou, resfriou. A madeira natural não. Ela está quente, se você molhar, ela vai continuar quente. E é isso. Pois não. Então mais uma pergunta, então, para da fábrica, eu esqueci o nome dela, perdão. Elisete. Oi, desculpa. Elisete. Então, quando você faz a utilização da madeira ecológica na fachada, em fachada, ou como brise, por conta dessa estrutura alveolar, ela também dá um conforto térmico maior. Ela meio que ela ajuda, né, no conforto térmico. Ajuda, até porque esse formato ele é justamente para isso, para a questão do resfriamento e para que ela tenha a função também da questão térmica, né? Isso, num ambiente mais quente, ele vai deixar mais fresco, e num ambiente mais frio, no caso aqui do sul, ele vai ficar mais amena, né? Não fica uma temperatura tão baixa. Então, ele acaba sendo um isolante. Ótimo, perfeito. Acho que deu uma travada. Deu uma travada. Parece que deu uma travada. Mas vocês conseguiram me ouvir? Sim, ouvimos, mas o finalzinho deu uma picotada. Certo. Então, ele serve como um isolante térmico, né? No caso de um ambiente mais frio, ele vai equilibrar a temperatura. E no caso de vocês aí no Rio, que é mais quente, ele se torna um pouco mais fresco o ambiente, né?
Ah, super, uma ótima característica, né? Para utilização em fachada, para fechamento de varanda, de repente, ou dos gazebos que você faz essa lateral, é bem legal. Até É eu isso. gostaria de aproveitar aqui o ensejo de eu estar participando e já falando com vocês, de convidar vocês para fazer uma live junto com o Douglas, específico na parte de arquitetura, que é o setor que eu trabalho, de relacionamento a arquitetos, engenheiros, designers, né? E os próprios montadores. Então, eu tenho um material que vai ajudar a esclarecer todo esse debate que a gente está tendo, né? Eu tenho um material específico para fazer as lives, a gente vai fazer o convite exatamente como o Douglas fez e tratar desse assunto com vocês. Se vocês estiverem dispostos e têm essa disponibilidade de tempo, a gente pode organizar com o Douglas aí essa semana ou na próxima, que vai ajudar vocês bastante. A gente vai falar sobre sustentabilidade, aplicabilidade, os conceitos, a durabilidade, enfim, são vários pontos que a gente consegue trabalhar. Ok. A gente tem algumas perguntas nesse sentido, perguntando da instalação, perguntando... Alguém falou, poder ter um tour virtual pela fábrica para entender como que é a fabricação. Sim. Então, a gente vai passando essas perguntas todas para o Douglas e para a Elisete. Isso. Ô, Marília, eu gostaria de voltar aqui à questão de falar com a Aline. A Aline, nós executamos um deck na casa dela na última sexta-feira, quando foi anunciado o isolamento social, e eu já vinha negociando com a Aline, assim, negociando o prazo, né, de execução, porque ela é uma arquiteta muito influente, ela viaja muito, então ela estava na Europa, uma hora ela estava em São Paulo, estava uma coisa assim muito difícil da gente conseguir agendar a instalação. E eu vendo a necessidade da Aline e a vida executiva que ela tem muito corrida, falei, Aline, eu preciso fazer o seguinte na sua casa. Seu deck não é grande, seu deck é simples, não é difícil, não tem degrau, não tem porta. Na verdade, tem uma porta só, mas não tem degrau, não tem vários níveis, é uma coisa reta, é fácil fazer. Eu posso ir para sua casa na sexta-feira, 8 horas da manhã, chego com equipe e material. Te garanto que até 1 hora da tarde eu finalizo o seu projeto. Ela falou, Douglas, estou dentro. Eu falei assim, então vamos marcar dia tal. Aí eu não lembro mais qual foi a data. Foi nessa última sexta-feira, ante o isolamento social. Isso. E aí o que aconteceu? Deu 8 horas da manhã, eu estava lá com a minha equipe, né? Eu levei 4 profissionais. Coitados, eles, eu achei que era às 7. Eu falei, pode entrar. Eu acordo. Chegamos lá e o deck da Aline de madeira estava montado, então a gente teve que desmontar para descartar aquele material. A estrutura do deck, por ser madeira ecológica, existe a possibilidade de fazer uma estrutura com madeira ecológica, tá? E também existe a possibilidade de fazer a estrutura com alumínio. Eu, particularmente, utilizo muito alumínio, porque por algumas questões técnicas e executivas eu opto em fazer as estruturas com alumínio. Também tem uma excelente durabilidade, tá? Ainda mais que a Aline mora no Leblon, é muito próximo à praia, a maresia ali corrói tudo. Então, uma estrutura de alumínio ela vai ter uma durabilidade muito boa. E aí cheguei lá com a equipe, 8 horas da manhã, começamos a desmontar o deck, em 1 hora a gente desmontou, 9 horas começamos a montagem da estrutura do alumínio, só sei quando deu coisa de 1 hora ou 2 horas da tarde a gente estava finalizando. E agora, nesse período de pandemia, de coronavírus, a rapidez, a limpeza, isso tudo vai fazer muita diferença na casa do cliente, porque a madeira ecológica ela não dá poeira. Você utiliza as ferramentas de uma madeira natural, mas não sai pó. Teve pó na sua casa, Aline, a ponto de você ficar tossindo e não conseguir nem respirar por causa do corte? Não, é uma obra super limpa. Eles cortam aqui mesmo, mas o que sai é um farelo de plástico, né? Aquela bem como se fosse uma borrachinha, né? Exato. E na hora e sai um pouquinho do alumínio também na hora de cortar o alumínio, mas é muito tranquilo, muito rápido, eficaz, né? E aí a medida fica muito perfeita, porque geralmente quando se faz deck de madeira, o marceneiro ele tem que fazer na oficina.
E como é cortado aqui, não existe uma folgazinha, não tem erro, né? Porque é feito no lugar. Então, isso foi muito legal também. Pelo menos no meu caso, foi assim. Assim, isso a gente procura fazer com todos os clientes, mas cada projeto tem uma exceção. O seu foi simples, o seu era reto, a altura era, acho que, sei lá, 30 ou 40 centímetros, não tinha degrau. Então, no seu específico, que também tinha 10 metros quadrados só, eu consegui essa agilidade. Mas, por exemplo, o cliente quer fazer uma piscina numa cobertura e na cobertura vai ter um banco, vai ter degrau, vai ter níveis diferentes, tem jardineira, tem porta para visita das máquinas, tem alçapão para limpar o ralo. Isso tudo vai demandar um pouco mais de tempo, mas a madeira ecológica ela produz essa agilidade porque a gente corta o material lá na hora, então a gente consegue se adaptar a qualquer projeto. Corte de meia esquadria. Agora, sobre a instalação, eu posso lhe assegurar que não é qualquer profissional com conhecimento em madeira que faz um serviço com madeira plástica, tá? É muito importante dizer isso, porque existem no Brasil hoje 6 fábricas. Existe uma fábrica, existem 5 fábricas e um representante que traz material lá de fora, que eu chamo eles de fábrica também. Então, no Brasil existem 5. Eu só trabalho com 2, tá? Ao longo dos anos, a gente tem mais de 10 anos de estrada aí, trabalhando somente na madeira plástica, a gente pôde conhecer o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale, o que dá problema e o que não dá. Então, hoje eu selecionei as 2 melhores, eu trabalho com 2. E não é qualquer profissional com conhecimento em madeira, como algumas fábricas diz, que faz a instalação de madeira plástica. Por quê? A madeira ecológica ela sofre dilatação, ela é flexível, como eu falei. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O barroteamento, que é a peça que pega embaixo ali do deck, que vai dar apoio, da madeira natural, você pode utilizar até 60 centímetros de distância de um barrote para o outro, e depois você vem com uma régua de IP, ok, a pessoa vai pisar ali, está super instável porque a madeira é dura. Se o instalador fizer isso com a madeira plástica, vai empenar, não tem jeito, vai empenar. Quando o cliente pisar, vai afundar, porque a madeira é flexível. Outro dado também muito importante, se o cara não tiver, o instalador não tiver a consciência de que a madeira plástica ela precisa de dilatação, porque quando bate o sol, ela sofre uma dilatação de expansão. Quando esse sol vai embora, ela sofre uma nova dilatação de retração. Ou seja, se o instalador não tiver esse conhecimento, ele pode ser o melhor do Brasil, ele pode ser o estrela das galáxias, ele vai fazer um deck igual ele faz na madeira natural. Ele vai pegar o encontro dos topos das réguas e vai fazer isso aqui. Ele vai colar. E quando ele colar, a madeira, quando bater o sol, ela vai sofrer dilatação. Ela vai empurrar, uma vai empurrar a outra. Quando você for ver, vai virar uma loucura. Vai arrancar tudo do chão, vai levantar, vai afundar. Se tiver que quebrar alguma coisa, vai quebrar, porque é uma força imensurada. É uma força muito forte que a madeira faz quando ela sofre dilatação. Então, não é qualquer profissional que faz instalação com madeira plástica, a menos que ele tenha essas expertises que a gente tem. Tá bom, Marília? Vamos nós. Exatamente nesse sentido, perguntando se pode ser instalado pelo próprio proprietário ou tem que ser pela empresa. Então, você já respondeu. Não, na verdade, pode. Não vejo problema, mas ele tem que ter essas expertises, ele tem que ter esse conhecimento. Qualquer pessoa pode... mas aí então o ideal é que tenha uma pessoa gabaritada, porque é um serviço assim, porque também não é um material que você compra de forma barata, né? É um investimento. Não é barato. Eu gostaria de acrescentar, se possível. Vocês comentaram ali a questão da dilatação e de qualquer pessoa instalar, a gente recomenda que seja um profissional qualificado, tá? Até porque a gente fala assim, a madeira plástica, ela tem um comportamento diferente da madeira convencional, tá? Ela tem uma particularidade na hora de trabalhar e executar com ela. Então, justamente por ele ser um produto um pouco mais caro, se tu arrumar um profissional que não é qualificado, tu corre o risco de perder esse material, né? Exatamente. Então, a empresa também não quer esse tipo de coisa, porque o que acontece?
Não adianta eu ter um produto 100% de qualidade, ter o arquiteto, o engenheiro, o designer, né, qualificado, profissionais qualificados, e na hora de executar não ter o profissional qualificado para execução, que é o trabalho do produto final, né, o produto acabado. Então, a gente quer essa qualidade. A Embrasil faz um trabalho hoje de indicar esses profissionais, então a gente consegue. Inclusive, o próprio Douglas tem uma equipe especializada, né, e a gente pede que, de preferência, utilize a equipe dele, tá? Foi justamente pela minha pergunta, porque como tem muita gente assistindo, vai ficar gravado, outras pessoas vão ver. A ideia é assim, dá para qualquer um fazer? Não, vamos, já que nós oferecemos um serviço diferenciado para o cliente, então, olha, essa madeira é muito legal, a madeira ecológica, mas a gente precisa que seja um profissional gabaritado, que ele tenha a expertise desse material, porque não é como uma madeira comum. Porque se a gente também, né, não falar, eu acho que é um pecado, né? A gente é melhor pecar pelo excesso, bater várias vezes nisso. Não, profissional gabaritado para execução. Ana, é importante o seguinte, eu ao longo dessa minha estrada, né, trabalhando exclusivamente com madeira plástica e madeira ecológica, a gente muda a palavra, né, plástico ou ecológica, mas o produto é o mesmo. Assim, eu já vi clientes super decepcionados quando você falava assim, vamos botar madeira plástica aqui. Não, pelo amor de Deus, porque meu sobrinho ou meu conhecido ou não sei quem empenou tudo na casa dele e aconteceu. Olha, realmente isso acontece a partir do momento que a instalação... Ai, caramba. Peraí, só um minutinho. Sim, voltou. A partir do momento que a instalação não saiba o que está fazendo, o cara, como eu disse, pode ser o melhor marceneiro do Brasil. Se ele não tiver conhecimento das expertises da madeira plástica, ele vai arrebentar com o projeto, ele vai fazer um sonho virar um pesadelo. Essa é a verdade. Então, é necessário, sim, um profissional capacitado, treinado, com total desenvolvimento para executar o projeto. E aí, tendo isso, faz-se qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo. Essa é a outra pergunta que eu já ia fazer. Tem algumas pessoas perguntando sobre áreas úmidas, que perguntaram, pode colocar na área do banheiro, na parte do chuveiro? Pode ser forro? E se sim, como que são feitos os recortes de iluminação de embutir? Ótimo, perfeito. Então, eu já utilizei a madeira plástica em todo tipo de serviço, inclusive lá no nosso Instagram vocês vão ver as utilizações delas. Eu já fiz forro, rebaixamento de teto, eu já fiz piso interno, já fiz parede, enfim, já fiz muitas coisas. E dentro de banheiro também a gente faz. A madeira plástica, ela não absorve água, ou seja, a água vai bater ali e vai escorrer. Eu vou dar uma situação que aconteceu num cliente de Teresópolis. Na parte sul de Teresópolis, como quem vai ali para Paraíba do Sul, está tendo... Oi? Alguém falou? Além Paraíba. Além Paraíba. Não, mas é isso mesmo, Além Paraíba. Naquela mediação ali, está tendo um surto de escorpião. Eu fui fazer uma visita numa fazenda lá, um projeto muito bacana do arquiteto, e lá eu cheguei a ver vários escorpiões lá. E o cliente tinha um deck de madeira em volta da piscina, muito bonito, ripinhas de 5 centímetros, um espetáculo, né? Muito bem desenvolvido pelo corpo de arquitetura que desenvolveu o projeto. Ok. A madeira já estava podre, porque a área é muito úmida, estava sempre molhada, você pegava a madeira e quebrava assim, sem fazer muito esforço. Só que embaixo do deck, por ser uma área sem sol, completamente úmida, estava com ninho de escorpião. Muito escorpião atacando lá, entrando na casa do cliente, oriundo debaixo do deck. A madeira plástica ela é muito interessante para esse tipo de instalação, porque ela vai manter sempre o ambiente seco. Porque a madeira plástica, o fato dela não absorver água e ela ter a circulação interna do calor, ela sempre vai manter a madeira seca. Com isso, esse calor também se reflete para baixo. E ali onde era o ambiente dos escorpiões,
Acabou ficando seco hoje, não tem mais escorpião, o cliente está super tranquilo. Um outro dado, aqui na Barra da Tijuca, numa cobertura estava no 25º andar, a cliente falava que vira e mexe aparecia uma baratinha na casa dela. Depois que eu fiz a instalação do deck de madeira plástica com estrutura de alumínio, ela falou que sumiram todos os insetos de lá. Por quê? Porque a madeira plástica não absorve água, ela não fica úmida, ela é feita exatamente para esse tipo de serviço. Então, para fazer no banheiro não tem problema, para fazer no teto não tem problema. Já teve cliente que me pediu para fazer um deck móvel para colocar dentro da piscina, apoiado lá no chão. Não vejo problema, dá para fazer. Tem mais gente perguntando com relação ao valor do metro quadrado. Ok. Valor é muito complexo. Eu não vou dar valor aqui porque tem cliente que tem um deck de 5 metros, outro de 10 metros, outro de 100 e de 200 metros quadrados. É um preço composto, então, né? É complexo. Cada medida vai ter um valor separado. Outra situação que também indefere no valor, a paginação, se é tudo com corte de meia esquadria, se é reto, se tem ângulo. Então, falar de valor a gente pede para entrar depois nos meios sociais lá no Instagram, tem o celular do WhatsApp, aí a gente consegue estabelecer essas questões. Perguntaram aqui também se pode ser feito armário de madeira plástica. Pode ser feito, eu particularmente não faço, não gosto, porque a madeira plástica, como eu disse, sofre dilatação. E isso vai interferir muito na execução do projeto. Eu digo que é arrumar problema, eu não faço. Assim, dá para fazer, mas requer muitos critérios, muitos cuidados. O custo vai ser muito alto, diferente de um móvel de marcenaria comum de MDF. Então, assim, eu não faço, mas dá para fazer. Tem uma cliente que eu fiz uma bancada com prateleira e 2 portas, que foi em Jacarepaguá, mas foi uma coisa assim muito específica, foi uma negociação que eu tive com ela, e aí eu fiz, mas não me arrisco em fazer de novo, porque eu particularmente não gosto. Tá, uma última pergunta aqui se pode ser usado em estruturas, vigas, telhados e pontes? Pode, sem problema nenhum. Fazer ponte. Eu tenho um projeto que a gente está em negociação aqui no Rio, lá na Lagoa. Tem um clube ali na Lagoa que eles querem fazer uma ponte. Eu montei um projeto dessa ponte, eu estou usando as vigas de sustentação com madeira plástica, o revestimento, o guarda-corpo, tudo está sendo desenvolvido com madeira plástica, tá? Um detalhe muito importante, gente. Vocês, arquitetos, clientes, agora que vocês estão vendo essa nossa transmissão, não façam obra sem projeto. No final dá errado. O que você pensa em economizar, no final você vai gastar. Eu, ao longo dessas minhas experiências, já vi muitos clientes tendo que desfazer tudo para fazer de novo, porque deu errado. E trabalhar com deck é outra coisa. Eu não inicio uma obra sem eu fazer o projeto, o detalhamento, porque às vezes o cliente quer as réguas todas inteirinhas e eu tenho que calcular quantos milímetros vou ter de espaçamento para saber se lá no final a régua vai ser inteira ou se vai ter um filete. E aí eu tenho que dimensionar peças mudando. Então, arquitetos e engenheiros que estão vendo essa nossa live, não entra naquela jogada do cliente, daquela emoção, eu quero aqui, eu quero assado, eu quero fazer assim, e fecha sem projeto não, porque depois, por um detalhezinho, o cliente, mas eu não gostei disso aqui, eu quero que mude. Isso é um problema sério. Vou fazer aqui uma última pergunta e aí depois abrir para vocês fazerem as considerações finais, se a Aline quiser acrescentar mais alguma coisa, que a gente já está com 1h30 quase. Perguntaram aqui quais são as desvantagens, então, da madeira plástica. A gente ficou sabendo de todas as vantagens, a gente já viu a questão do aquecimento e a gente quer saber se tem mais alguma outra desvantagem. Eu vou ser bem sincero em falar em relação à desvantagem. Na minha concepção, apenas o calor. Mas é uma questão que não se tem o que fazer. Tudo esquenta. No Rio de Janeiro, a gente chega a uma temperatura térmica aqui, sei lá, chega a 49 graus no verãozão aqui, né? 40 graus marcando lá no relógio, mas a temperatura está variando até 50. Então, isso para mim é uma desvantagem, mas
Eu não vejo como mudar isso. A fábrica, obviamente, que estuda o que fazer para mudar isso, mas é isso. E na balança, os benefícios são muito maiores, né? Os benefícios são maiores. E se comparado à madeira natural, falar de desvantagem eu fico meio sem argumento, porque eu não vejo desvantagens comparado à madeira natural. Eu confesso que eu fico sem argumento para dizer. Eu gostaria que alguém sugerisse alguma coisa. Isso aqui, para mim, é uma desvantagem. Cabe ao produto? Aí eu ia dizer se cabe ou não. Eu vou falar, então, porque eu eu já tive aqui meu deck de madeira natural e agora eu tenho de madeira plástica. O calor, a sensação térmica é a mesma quando está batendo sol. Não tem diferença de fato. E eu também tenho pedra atérmica, né? Tem uma pedra naquela parte, numa outra parte a borda é antitérmica. Mas existem outras desvantagens do antitérmico. Então, assim, esteticamente falando, se você quer colocar madeira, a temperatura não é uma questão que vai fazer grande diferença, porque as duas... Com certeza não. Para mim, a grande diferença aí, que acaba voltando para você vantagem, é a falta de manutenção. E a melhor coisa que existe é a higienização, que é muito mais simples, é mais fácil de limpar. E a durabilidade também, né? Sendo a durabilidade, mas pelo seguinte, quando você vai limpar você tem que varrer, depois você passa um pano com, sei lá, um Veja, aí depois você tem que passar um óleo de peroba. Então, assim, são 3 fases para você limpar uma madeira. Ali você joga água com sabão e tá limpo. Então, é muito mais fácil. Ou então, passa um álcool. Eu tô gostando bastante. É isso. É isso, Marília. Vê se tem mais alguma questão para a gente... Por enquanto aqui as perguntas são todas repetidas. Eu vou selecionar todas, mandar para você e responder cada um. Queria saber se a Aline tem mais alguma coisa para acrescentar. Só um detalhezinho. Teve uma pergunta agora que uma pessoa fez, eu achei muito interessante. Como que fica a questão do descarte? Porra, essa pessoa teve uma mente brilhante para fazer essa pergunta. A gente pensa muito na questão ecológica, né? Então, quando eu executo um trabalho, eu levo as madeiras inteiras, chego lá, eu corto. Primeiro que eu consigo aproveitar 99% de tudo, do material. Até porque se me sobra um pedacinho lá de 15 centímetros, já me serve para fazer um degrau, um espelho de um degrau de um outro deck. Primeiro, eu já começo por esse ponto. O outro ponto é o seguinte, a gente recolhe todo o lixo, né? O pó que a madeira vai dar, todo o lixo, e eu mando de volta para a fábrica porque ele é reaproveitado. O material ele é reciclado e reciclável. Então, ele volta para a fábrica e vai se tornar uma outra madeira mais bonita ainda. Bacana. Interessante. Quer finalizar, Aline? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom, é isso, gente. Eu acho que são esses novos pensamentos sobre a sustentabilidade e realmente usar, né, isso nos projetos. Eu acho que o Douglas falou aí super bem sobre tudo que é madeira ecológica, ele quer um ponto. E eu contribuí apenas com esse novo pensamento, da gente entender melhor como a gente vai fazer nossos projetos daqui para frente. Adorei. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de trazer essas novas alternativas para os associados, para os estudantes, principalmente por causa dessa questão de arquitetos e designers mais antigos têm essa resistência para receber a madeira plástica. E hoje em dia a sustentabilidade não é mais uma opção, é fato, a gente tem que aplicar. Então, é uma obrigatoriedade, né? Pois a gente fica muito feliz de trazer esse tipo de discussão. Queria saber se o Douglas tem mais alguma consideração. Bom, eu quero agradecer muito o convite da ABD, fico muito honrado em estar participando aqui dessa nossa palestra. Eu quero fazer um convite a todos que estão ainda na sala, para que possam vir conhecer a Casa de Madeira Plástica. A gente está aqui na Avenida das Américas, 19175, Recreio dos Bandeirantes, tá bom? Aqui vocês vão ver as paredes de madeira plástica, enfim, vai ver tudo. Com essa questão do isolamento social, nós estamos trabalhando com horário marcado, a gente não está com a loja aberta direta, nós temos uma arquiteta que está em casa, ela está trabalhando home office, um engenheiro também que trabalha home office, enfim.
Eu que venho para cá de vez em quando atender algumas pessoas, seguindo todas as normas orientadas pelo governo, né? Então, assim, você que quer conhecer, entre em contato com a gente, agenda a sua visita. E, Ana, muito obrigado por você fazer esse convite para a gente, tá? Fico muito feliz. Marília, você sabe que vocês são pessoas muito importantes para a gente. E é isso, gente. Vamos tocar, vamos seguir. Uma outra situação, a madeira ecológica é um mundo novo, um universo que não para de crescer. Eu vou dar um dado aqui para vocês. Você acredita que nesse período de pandemia, nesse período aí que houve isolamento, lá atrás, finalzinho de março, quando tudo começou, que todo mundo estava morrendo de medo, até eu também estava morrendo de medo, porque parecia que eu ia sair na rua e eu seria atingido pelo coronavírus e ia cair no chão morto. Eu fiquei meio cabreiro. Mas ainda assim, nesse período, eu consegui vender projeto, acredita? Então, assim, a madeira ecológica é um segmento que cresce diariamente, não está perdendo mercado. A empresa Abradex tem crescido nesse período de pandemia. Então, eu quero deixar aqui um convite para vocês que querem trabalhar em parceria com a Abradex. Me chamem, eu estou super à disposição para ajudar todos vocês. Muito obrigado, Marília. Olha, a gente Obrigada, que te agradece. A gente agradece pelo conhecimento que vocês trouxeram para a gente, porque realmente é uma nova época para todo mundo. Essa mudança do projetar é muito importante, o pensamento não só no agora, mas na vida que aquele cliente vai ter, a facilidade da vida dele, que a madeira plástica vai proporcionar, é muito legal. Isso foi muito interessante e tira um pouco daquele preconceito contra o que não é madeira, né? Contra o que não é o natural. A gente tem uma nova opção e uma opção bem legal mesmo. Amei a sua palestra, adorei. Aline, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? A gente está muito feliz. Foi muito bom. Bom, eu agradeço a presença de todos. Obrigada, Aline, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Douglas também pela participação e por todo o conhecimento. A Abradex é patrocinadora regional da BD. A gente tem o maior prazer em ter essa parceria. E agradeço a todos a disponibilidade, todos os alunos, profissionais, arquitetos, engenheiros e interessados. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Maria, eu não sei desligar, não. Não tô sabendo desligar. Onde que aperta aqui? É só ir saindo. Tá escrito ali num botãozinho vermelho à direita, Leave. L-E-A-V-E. Ok. Goodbye, my friend. Tchau, tchau.